Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que alegria, meus irmãos, estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. E eu estava lembrando aqui que todos os dias sai aquele sonzinho. Olá, aqui é o pastor Josean, e que alegria podermos refletir na palavra de Deus no dia de hoje. Sempre começa assim, sempre. Eu estava ali fazendo os cálculos, pastor, já quase 90, podem sentar, meus amados, são quase 90 devocionais, todos os dias. Tem sido uma coisa maravilhosa para a minha vida, um bálsamo, tem sido algo muito especial, todos os dias fazer ali a devocional. Eu sempre faço um dia anterior, aquela devocional que vai para ser enviada para os irmãos. Ontem, quando eu terminei a devocional de hoje, eu tinha acabado de terminar, servir ao Senhor com alegria, aí eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Eu estava me preparando para ir dormir, acabei dormindo até um pouco mais tarde, que é um amigo meu, professor de biologia, amigo de muitos anos, desde os 12 anos de idade que nós somos amigos. Ele mandou uma mensagem assim: infelizmente, o meu irmão Jair Brandão voltou para os braços do Pai, vítima de Covid. E eu fiquei pensando naquela mensagem devocional que eu ia enviar: servir ao Senhor com alegria. É muito difícil, estamos vivendo uma época muito difícil, uma época, meus amados irmãos, que se nós não nos apegarmos a Deus com muita profundidade e intimidade, se não nos apegarmos a Deus e estudarmos a sua palavra, nos alimentarmos. Eu estava pensando nessa analogia que a Bíblia faz em relação à Bíblia ser alimento espiritual para nós. Se um ser humano passar a comer somente uma vez por dia, e ele só gastar 3 minutos por dia para comer, e se ele somente se alimentar uma vez a cada 2 dias, ou uma vez por semana, ele com certeza vai ficar fraco e vai morrer, vai adoecer. E muitos cristãos e muitos seres humanos, infelizmente, estão bem fraquinhos, porque estão lendo a Bíblia bem pouco também, estão estudando a Bíblia bem pouquinho, estão se alimentando da palavra insuficiente, e nós precisamos atentar para isso. Durante um período a gente dizia assim: eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, a minha vida está muito corrida. Mas nós estamos vivendo uma pandemia que está sobrando tempo demais. O que é que estamos fazendo com esse tempo que está sobrando? Será que estamos pensando assim: vamos estudar mais um pouco a Bíblia? Essas minhas devocionais me ajudam a resgatar versículos que eu já li mais de uma vez, textos que eu li muitas vezes, e muitos deles, eu já vi até o pastor Arlindo aqui, sabe de cor. Mas a gente não tem que saber de cor e ficar, a gente olha para a letra da Bíblia e lê de novo, porque a Bíblia, meus irmãos, ela é viva, e ela fala ao nosso coração. Se você ler um livro uma vez, ele vai lhe ajudar em muitas coisas. Você lê 2 vezes, já começa a ficar meio sem graça, na 3ª vez você nem quer ler mais. Mas a Bíblia, olhe bem, eu leio a Bíblia há 35 anos, e não me canso, porque a Bíblia sempre fala alguma coisa a mais para mim, e nós não podemos nos esquecer que a Bíblia é o alimento para as nossas vidas. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de luta, de tantas lutas e tribulações, a Bíblia com certeza deve ser o nosso maior amigo. E aí eu fiquei conversando com ele, mandei uma mensagem para ele, e hoje enviei essa devocional, e ele agradeceu. O que mais me estimula nas devocionais é o retorno que as pessoas me dão. Eu não vou dizer o nome, mas uma das devocionais que eu mandei a semana passada, ela nunca tinha dito nada das devocionais. Quando eu vi um texto, quando eu olhei, ela disse assim: essa devocional de hoje me jogou no chão. Eu chorei, eu
briguei com Deus, me fez reacender, pastor, como falou meu coração. E às vezes a gente pensa que aquela devocional, eu acho que está boa, eu vou mandar. Mas a gente nunca deve se preocupar com isso, porque a palavra de Deus, sabe o que acontece? Olha o milagre, ó. A Bíblia diz que ela nunca volta vazia. Amém? Ela faz aquilo que tem que fazer. Então nunca se preocupe com isso. Somente lance a palavra. Nós somos semeadores da palavra. Vá semeando e deixe o resto com o Espírito Santo, que Ele sabe fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Então vamos abrir nossas Bíblias, vamos fazer um pequeno estudo hoje, em cima da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Somente esse texto e depois muitos outros textos, mas esse é o texto base. O tema de hoje é a palavra de Deus. 2 Timóteo 2, 9, capítulo 2, versículo 9, diz assim: pelo qual sofro a ponto de estar preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela tua misericórdia e amor, pelo teu poder. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua força que nos sustenta, pelo teu Espírito Santo que em nós nos direciona a fazermos aquilo que agrada ao teu coração. Queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos incontáveis. Nós nem temos mais como contar, que tu derramas sobre nossas vidas todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Fala conosco nesse estudo da tua palavra, nos direciona, nos abençoa, nos capacita cada vez mais, pois oramos no poder que é no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, não é novidade que nós estamos passando por grandes tribulações. Não é novidade que nós iríamos passar todos os dias por muitas tribulações e lutas, mas algumas maiores e outras menores. Durante um bom tempo de nossas vidas, nós enfrentamos lutas corriqueiras que têm a ver com o nosso dia a dia, mas hoje estamos enfrentando um inimigo invisível, que tem feito muito mal, não somente a pessoas que nós conhecemos, como a pessoas que nós não conhecemos. Toda vez que nós assistimos alguma notícia na internet, ouvimos alguma coisa na internet ou na televisão, ou fazemos alguma pesquisa sobre esse momento que nós estamos vivendo, a maior ênfase são pessoas que estão morrendo, pessoas que estão adoecendo com sequelas. São muitas lutas, com certeza há muitas pessoas carentes, com a alma ferida, com o espírito totalmente quebrado, com pessoas se sentindo isoladas, pessoas se sentindo em sofrimento, e nós como cristãos, conhecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e tendo intimidade com a palavra de Deus, é a hora de nós também ligarmos para os nossos amigos, ligarmos para os nossos parentes, falarmos com os nossos familiares, não perdermos a oportunidade de falar a palavra de Deus ao coração da pessoa, porque a palavra de Deus, ela fortalece a nossa vida. Quantas vezes nós sabemos, já ouvimos pastores pregando, que é na hora do desespero, que quando lembramos da palavra de Deus, nós não somos fortalecidos por ela. O próprio salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não te ofender, não pecar contra ti. E eu fico imaginando quantas pessoas estão tão desanimadas que nem a Bíblia está lendo, e é a hora da gente mandar um texto bíblico, ligar para a pessoa. Eu tenho o hábito sempre de ligar, eu não gosto muito de mandar mensagem e o WhatsApp, nem de ficar escrevendo. Pensa numa coisa que eu fico
eu fico doidinho, porque meus dedos são grandes, o celular é desse tamanhozinho, eu troco as letras, eu pego logo o telefone e ligo. E hoje nós temos uma coisa maravilhosa na internet, que é ver o outro, conversar com a pessoa, olhando para a pessoa. Meus filhos lá em São Paulo, e quando eles me atendem, que a adolescente é parada, quando eles me atendem, a gente conversa muito pelo telefone. E nós temos essa oportunidade também como cristãos, ligar para os nossos familiares. Eu vejo minha esposa todos os dias fala com a mãe dela lá na Paraíba, no sertão do Rio Grande do Norte. E nós temos que pegar esse instrumento e fazer valer no dia de hoje essa oportunidade de poder falar com as pessoas e levantar o ânimo das pessoas. Paulo escreveu essas palavras por volta do ano 67 depois de Cristo, quando estava preso em Roma. Ele já sabia que a sua hora estava chegando, ele já percebia isso. Ele tinha sido abandonado pela maior parte dos seus amigos cristãos. A perseguição naquela época era ferrenha, era terrível. Ninguém tinha misericórdia quando encontrava um cristão. Ele mesmo não tinha misericórdia quando ele encontrava cristãos antes de ser crente, antes de ser convertido. Você sabe da história de Paulo. Perseguia os cristãos com veemência, com autoridade, com força e com inteligência. E ele agora era vítima dessa perseguição. Estava preso, tinha sido abandonado, era o final do reinado de Nero. Paulo sentia que o tempo dele estava terminando, a coisa estava apertando, mas ainda ele esteve, mesmo estando preso, a sua fé se renovava na palavra e cada vez mais ficava inabalável. Paulo se fortalecia, era na palavra, ele ficava cada vez mais eloquente no seu testemunho, na sua oportunidade de pregar a palavra. Ele não perdia a chance de lançar a palavra do Senhor. Ele devia ter na mente aquele texto que nós citamos tantas vezes: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, prega a palavra a tempo e fora de tempo, prega a palavra, o tempo todo prega a palavra. E Paulo com certeza era um desses apóstolos do Senhor, missionários do Senhor, que tinha ousadia no coração, coragem, força de não perder nenhuma oportunidade e pregar a palavra. Por isso que ele diz: a palavra de Deus não está presa, eu estou, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ele usa no texto grego, a palavra de Deus não está algemada, ela é livre, ela é forte, inabalável. Ela é que nos sustenta nos momentos de desânimo e desapontamento. Os homens podem nos prender fisicamente, a doença pode nos prender a um leito, as distâncias podem nos impedir de ter contato com as pessoas, esse momento também pode nos afastar, mas a palavra de Deus está livre, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos lançá-la através da internet, nós podemos lançá-la através de uma ligação, nós podemos lançá-la através da oportunidade, quando temos, de estarmos de frente a alguém ou perto do nosso familiar e falar a palavra de Deus para eles. Nenhum poder desse mundo, nenhum esquema, nenhum ser humano pode prender a palavra de Deus. Já tentaram muitas vezes, mas a palavra de Deus, ela não pode ser presa por ninguém. Nenhum só jota, nenhum só tio será tirado da lei até que eu volte. A palavra de Deus permanecerá para sempre, louvado seja o seu santo nome. E essa é a arma que nós temos hoje para enfrentar as nossas lutas e dificuldades. Então, com a palavra de Deus, está acima do poder de todas as coisas. Primeiro, a palavra de Deus está acima do poder dos homens. Sabe por quê? Porque ela é viva e é eficaz, diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, diz o Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus é martelo e fogo, diz Jeremias 23, 29 e Lucas 24, 32. A palavra de Deus é inspirada por Ele mesmo, diz 2 Timóteo 3, 16, 17. A palavra de Deus é útil. Como é útil a palavra do Senhor?
Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha que coisa linda. Eu já li esse texto várias vezes, mas não me canso de ler. Ela é útil. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Com um propósito. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Louvado seja o seu santo nome. Ela é útil, ela é semente e ela é alimento. Marcos 4,14. Ela é vida, João 6, 63, 68. Ela é espada do Espírito, Efésios 6,17. Ela é fiel, 1 Timóteo 3,1. Ela produz salvação, João 5,24. Ela produz saúde, João 4,50, 54. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra que é de graça está à nossa disposição, não somente para lermos, estudarmos, nos alimentarmos, nos fortalecermos, mas também fazer isso com as pessoas que estão fracas, estão desanimadas, desapontadas, desesperadas. É a palavra de Deus que vai alimentar o coração dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Só a palavra de Deus está acima das bulas, dos decretos, das fogueiras, do ateísmo, da crítica, do escárnio, do desprezo, da perseguição, da intolerância. Daí, diz Paulo, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está presa. E nós precisamos entender isso ainda mais nessa época de hoje. Como está a sua Bíblia? Fechada, aberta no Salmo 91 para abençoar a sua casa, ou ela está já soltando as folhas de tanto você olhar, ler e virar? Eu tenho um hábito, minha esposa tem outro. Meu hábito é, a minha Bíblia não tem quase nada riscado, eu escrevo num caderno. Um dia eu estava olhando a Bíblia da minha esposa, ela é toda cheia de cores, textos. Eu não tenho coragem de ficar escrevendo na minha Bíblia, mas ela tem. Puxa, que coisa linda. Está lá marcada, ela está estudando. Eu tenho uma Bíblia que se você pegar nela, você vai dizer, pastor, nunca abriu essa Bíblia. É aquela do carinho, aquela que você abre, porque ela custou R$100. Aí você abre ela com carinho. Mas eu tenho outras que só a misericórdia. Não tem mais capa, já está se rasgando. De você usar, ler, reler e estudar. Em segundo lugar, a palavra de Deus está acima, para sempre firmada no céu, sarando vidas. Olha, vamos imaginar quantos testemunhos nós já ouvimos através da palavra de Deus. Eu já ouvi muitos, pessoas que foram convertidas pela palavra do Senhor. Eu tenho um amigo lá em João Pessoa, pastor Valdir Lucena, que ele evangelizava o quartel com quadros bem bonitos, com textos da palavra de Deus, sem a referência. E a pessoa já lia achando que foi um filósofo que escreveu, um poeta, mas era a palavra de Deus sendo guardada no coração. Como onde ouvir se não há quem pregue? Temos que pregar, falar, disseminar. Eu tinha um professor no seminário, o professor João Ferreira Santos, que ele me deu um texto para eu transformar naquelas letras góticas, para colocar no quarto do filho. Texto lindo da palavra. E eu depois fiquei pensando naquilo, todo dia o menino vai ver, ler e vai guardando aquilo. Precisamos fazer isso. A minha mãe, apesar de ser católica, ela tinha esse hábito de botar textos bíblicos. Logo cedo, quando a gente acordava, tinha um texto bíblico escrito do lado da cabeceira. Às vezes na geladeira, você ia abrir a geladeira e tinha um texto.
para a gente ler. Ela não sabia, ela não tinha essa visão, mas ali ela estava lançando a semente do Evangelho. Por isso, em Mateus 13 diz que a palavra de Deus é para ser semeada, agindo como instrumento na minha vida e na sua vida. Quantas vezes você já esteve desesperado, triste, desapontado, e foi a palavra de Deus que disse alguma coisa para você, fez você reanimar, fez você criar força novamente, alimentou você. É assim que a palavra de Deus faz, e nós não podemos nos esquecer que se ela fez isso conosco um dia e faz hoje, fará também com quem nós lançarmos essa semente. Por isso que é a palavra de Deus tão importante em nossas vidas. Eu era novo convertido, eu acho que muitas pessoas nem conhecem essa parte. Pastor Arlindo, lá no seminário, para eu ser aprovado, Seminário do Norte, que agora mudaram, colocaram o Seminário do Nordeste, Teológico do Nordeste, eu não sabia, mas quando eu fui chamado para ser pastor, eu tinha 8 meses que era convertido, batizado. Foi numa mensagem do pastor Oliveira de Araújo, e eu não tinha noção do que era seminário. Ali eu fui chamado e depois conversei com algumas pessoas, e eles disseram assim: se você sente no coração de ser pastor, tem que ir para o seminário. E aí eu fiquei todo animado para ir para o seminário. Procurei o pastor Estevão, comecei a conversar com ele, e eu sentia que ele parecia que não queria me dizer o que tinha que dizer. Aí eu sempre fui muito resolvido, peguei uma passagem, fui para Recife, e lá no seminário eu descobri que eu só podia ser aluno do seminário depois de 3 anos de batizado. Eu fiquei decepcionado, mas isso não está certo. Eu vou esperar 3 anos, 2 anos e alguns meses ainda? Só aceita se for com 3 anos de batizado. Aí eu resolvi meu problema com minha família me abençoou para ir para o seminário, e eu fui morar no seminário sem estar matriculado ainda. Consegui um quarto de um amigo e assisti aula. Ninguém pergunta: deixa eu ver sua matrícula. Eu estava lá, já tinha pedido demissão do emprego. Meu patrão, muito amigão, a gente começou a trabalhar. Eu trabalhava no seminário e voltava no final de semana com as artes que ele tinha que entregar daqui a 15 dias. Deu tudo certo. E aí o pastor Estevão viu a minha insistência. Todo dia eu esperava ele, mesmo na segunda que era a folga dele, mas todo dia eu esperava ele, terça-feira e quarta-feira, e viajava na quinta para o seminário. Aí até que ele conseguiu fazer a minha inscrição lá. Abriu-se uma exceção, eu fui para o seminário com 1 ano de batizado. E aí o pastor Brito, que sempre foi meu conselheiro, disse: eu preciso lhe dar 2 conselhos. Você pode esquecer todos, menos esses 2. E eu guardei para a minha vida até hoje. No seminário você vai ver muitas coisas que você não vai concordar, de ciências que você vai tentar até contrapor a Bíblia. Você vai estudar um pouquinho de psicologia, um pouquinho de arqueologia, um pouquinho de história, muita teologia. Vai estudar a Bíblia não de maneira devocional, mas de maneira crítica da forma. E você vai ter muitas decepções no que você imagina de coisas, mas olhe, 2 coisas você não pode esquecer, que essas é que vão sustentar você, não só no seminário, como para a vida toda, e eu guardei isso para o meu coração. Em nenhum dia no seminário esqueça a Bíblia e a oração. Se você esquecer essas 2 coisas, você pode até nunca nem ser pastor, ser um teólogo, um filósofo, como muitos passaram por ali. Mesmo que as pessoas tirem onda com você lá, brinquem com você, nunca se esqueça da Bíblia e da oração. E eu guardei isso para a minha vida toda. Eu sei que, mesmo que você seja um pastor,
mesmo que você seja um diácono, seja um líder, seja um professor de escola dominical, se você esquecer a Bíblia e a oração, como você vai vencer as lutas? Como você vai enfrentar as lutas e dificuldades? Como crente, como nós vamos enfrentar esse mundo que está aí, se não tivermos a Bíblia e a oração? Precisamos pensar nisso, porque é a palavra de Deus que, semeada em nosso coração, gera frutos, produz frutos, frutos de bênçãos em nossas vidas. E por último, nós temos que lembrar que a palavra de Deus é para sempre, ela permanecerá. Leia um pouquinho de história, vá no Google, essa coisa rápida que você encontra lá, resolve. E você olha a história de Jesus até aqui, procure assim, perseguições ao cristianismo, você vai ver, já tentaram destruir essa palavra, não foi uma vez só não, foram várias vezes. Já tentaram destruir mesmo, tirar a nossa fé, rasgar a Bíblia, dizer que ela mentia, que ela errou as datas, tudo você possa imaginar, mas ela está aqui até hoje, ela permanecerá, porque ela é a palavra de Deus, e louvado seja o seu santo nome. Por isso se apegue a ela, leia ela, estude a Bíblia. Mateus 5,18 confirma isso para nós, diz assim: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará, até que tudo se cumpra. Mateus 24:25 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse texto eu gosto muito, é Isaías 40:7-8, diz assim: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Vou dizer mais uma vez, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Louvado seja o seu santo nome. Nenhuma promessa, diz Josué 21:45, nenhuma promessa falhou de todas as boas que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Declaramos que cremos e aceitamos a palavra inspirada de Deus, mas, meus amados irmãos, eu sei, muitas vezes mesmo, usamos ela muito pouco. Muito pouco. E às vezes temos até vergonha de dizer que lemos todos os dias. Parece que as pessoas não vão acreditar na gente. Eu estava num congresso com o pastor Kerley, e foi lá em Brasília, muito jovem, devia ter aí quase 4.000 jovens, era jovem demais. E o pregador, bem animadão, aquele pregador que levantava a juventude, disse assim: meus amados, aqui, levante a mão, quem lê a Bíblia uma vez por semana, levante a mão, não tenha medo. Aí os jovens, o jovem levantou a mão, muito. Aí disse: quem lê a Bíblia aqui 3 vezes por semana, 3 vezes, aí outros também levantaram a mão. E quem lê a Bíblia 5 vezes por semana, e foi fazendo isso, essa brincadeira. Quem lê a Bíblia aqui todos os dias, levante a mão. Todo mundo com a mão guardada assim para trás. Aí uns 3 jovens fizeram, com vergonha, ou com medo que alguém diga: deixa de ser mentiroso, tu não lê a Bíblia todo dia. Mas eu fiquei pensando, se eles liam mesmo todos os dias, já estavam se sentindo rejeitados por aquela multidão de jovens que não estava nem aí com a palavra do Senhor. E às vezes levamos isso na nossa vida toda. Tem texto que algumas pessoas leem: eu não sabia que isso tinha na Bíblia. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque a Bíblia está à nossa disposição. Qual é a desculpa que você dá
eu tenho uma resposta boa para você. Ah, você sabe que eu não sei ler, tem a Bíblia que fala. E você fica ouvindo. Sabe o que é, pastor? Que eu não gosto da minha versão. Na internet tem qualquer que você quiser. Linguagem de hoje, NVI, Ave Maria da Igreja Católica, é uma tradução muito boa. Pode escolher. Ah, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia assim, ela física, tem o celular, tem o computador. Não há desculpa. Não há desculpa. Você precisa ler, estudar a palavra do Senhor. Porque diz o Salmo 119, versículo 97, que temos que amar a lei do Senhor. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Que seja ela o nosso combate contra essas coisas que nós estamos vendo hoje. As decepções, as mágoas. Um dia interessante que meu pai, ele não tinha costume de ler a Bíblia. E aí eu conversando com ele, porque meu pai era difícil de perdoar, não queria perdoar uma pessoa muito querida nossa. E eu disse: papai, o senhor quer ser perdoado por Deus? Lógico, meu filho, lógico. O senhor ora todo dia o Pai Nosso, esquece de uma frasezinha que está embaixo ali no Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Pronto, meu filho, não vou ler mais essa parte. Não vou ler mais. Eu não concordo com isso. Ele falou assim. E eu lembrei, quando eu estava preparando esse estudo, que às vezes nós também somos assim, como crentes. Eu também não concordo com isso. Aí a gente pula o texto. Mas, meus irmãos, os textos da Bíblia não são para serem pulados, são para serem estudados, ruminados, compreendidos. Eu sou pastor, não tenho nenhuma vergonha de dizer a ninguém, quem quer que seja, quando às vezes eu não consigo compreender um texto, eu vou para os dicionários, eu procuro para poder entender. Quem disse que eu tenho que saber tudo que está na Bíblia? E peca quem diz que sabe. Porque tem muitas coisas que são mistérios, que a gente não compreende mesmo, e precisa pedir a Deus muita sabedoria para compreender aquilo. É a humildade. É sobre a bênção de Deus que a Bíblia fala. É sobre a direção de Deus que a Bíblia fala. É sobre a cura de Deus que a Bíblia fala. É sobre a salvação de Jesus que a Bíblia fala. É sobre a renovação, a restauração, a força de levantar o caído que a Bíblia fala. E é ela que tem que estar no nosso coração. É a palavra de Deus, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Ela está livre em mim e em você, para fazer aquilo que Deus quer fazer em nosso coração. E que Ele nos abençoe no nome de Jesus, amém? Vamos orar?